Eu não sou bolsonarista, eu não sou petista, mas se tem uma coisa que eu realmente não vou ser é negacionista. E nesse ponto eu quero comentar a manifestação do último final de semana convocada pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Você pode gostar ou você pode odiar o Bolsonaro, mas de uma coisa a gente não pode discordar. Bolsonaro consegue colocar a gente na rua. Simples assim. E a gente vai falar sobre isso no vídeo, porque todo mundo falando, flopou manifestação e por aí vai. Eu tenho um pensamento diferente disso. E eu vou botar aqui a análise para vocês entenderem dentro do ponto de vista na polarização que está posta no Brasil desde ali 2018. Então a gente vai ver o que está acontecendo baseado na polarização. Mas antes eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal, a você que tem curtido, a você que tem comentado os vídeos que a gente tem colocado aqui, seja hater, seja comentário elogioso, tudo faz parte do nosso crescimento. É por isso que eu quero convidar você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, que curta, que comente. Pode comentar as críticas que você tiver a mim, ao canal, aos assuntos, críticas que você tiver a pesquisas, críticas que você tiver às personalidades. Escreva pra gente que a gente quer entender quem está assistindo a gente aqui. É importante pra gente isso. E eu agradeço sempre, não importa se a pessoa é petista, se a pessoa é bolsonarista. Eu agradeço sempre a você que está seguindo a gente aí, que está se inscrevendo no canal e acompanhando o conteúdo aqui do Ossia Podcast. Mas vamos lá para a análise, para os detalhes. Muito se fala que a última manifestação do Bolsonaro ali no final de semana passado flopou pela quantidade de pessoas que estavam esperando e pela quantidade de pessoas que foi. Certo, não vou entrar no mínimo, não vou entrar no mérito da quantidade de pessoas, eu vou entrar em outro mérito. O que a quantidade de pessoas me chamou a atenção em um primeiro momento, considerando todo mundo fazendo, flopou, foi sucesso, foi sucesso? O que me considerou? Assim, olha, caso tenha flopado, isso é muito interessante, porque tá aí entrando em uma via de contrariedade com as pesquisas de intenção de voto que a gente está vendo aí toda semana para 2026. Então, como é que eu vou considerar isso? Um fator aqui, que são as manifestações flopando, e outro fator que é Bolsonaro ultrapassando Lula nas pesquisas de intenção de voto. Como é que eu vou fazer essa equação na minha cabeça? Eu comecei a fazer essa equação na minha cabeça. Fiz um pequeno levantamento aqui que eu vou compartilhar com vocês. Em 2022, 2023, 2024 e até agora, em 2025, Bolsonaro convocou diversas manifestações, mesmo sem mandato, mesmo sendo investigado, mesmo isolado do sistema. Ele consegue reunir milhares, centenas, milhares de pessoas nas grandes avenidas do Brasil. Pra você ter uma ideia, vou trazer números. Fevereiro de 2024, foram mais de 300 mil pessoas na Paulista. E foi aquela coisa aí de novo, né? Foi muita gente, não posso dizer que flopou, mas foi muito menos gente que o esperado. Né? Em setembro de 2024, 58 mil pessoas, diminuiu, é um dado sério que a gente tem que levar em consideração. Em abril de 2025, 45 mil pessoas. E mesmo no ato que a mídia chamou de flopado, que foi esse último em junho de 2025, foram mais de 12 mil pessoas. Há um esvaziamento, é verdade. Particularmente, atribuo esse esvaziamento a um certo cansaço da população com essa questão da polarização. E a gente está vendo que a polarização, ela, embora não tenha acabado, ela está se enfraquecendo substancialmente. Não é à toa que tem muitos candidatos que estão ficando agora emparelhados com Lula em pesquisas ali, se a gente for considerar o segundo turno das eleições. Então há um cansaço quanto à polarização e isso nos diz muito dessa diminuição das manifestações que são convocadas pelo bolsonarismo. Porém, entretudo, todavia, contudo, quantas manifestações Lula convocou desde 2022? Vou dar um tempinho para você pensar. Porque precisa pensar. No ponto de vista das manifestações, tal como o Bolsonaro faz a convocação, Lula não convocou nenhuma manifestação. Nem mesmo para defender a democracia dos atos do 8 de janeiro. Que toda vez a imprensa e ele, o governo, chamam de golpista. Nem para defender a democracia contra os atos. Aí é que eu digo, é porque ele não pode ou é porque o Lula não quer?
Porque o Lula parece que tem medo da rua. Fez uma propaganda aí, colocando ele andando em São Paulo, enquanto o Tarcísio, né, tava lá com o chroma key atrás dele ali, colocando as imagens de São Paulo. Agora, qual que foi a última que o Lula postou nas redes sociais dele? O governo usou as redes sociais e a inteligência artificial para criar uma propaganda de marketing expressando algum apelo popular. Ou seja, ele criou as pessoas por IA, para simbolizar trabalhadores. Qual que é o problema de conversar com os trabalhadores, Lula? Qual que é o problema, cara? Mas vamos aos dados, vamos aos números. Comparando os números, Bolsonaro em 2024, em 2025, 300 mil pessoas, depois 58 mil pessoas, depois 45 mil pessoas. E Lula? Nenhuma convocação, nenhuma multidão chamada por Lula. O que a gente pode ver aí como alguma coisa parecida com manifestação depois dos comícios de 2022 é no próprio comício do Guilherme Boulos, em São Paulo, em que apareceu uma quantidade de pessoas que era muito abaixo do esperado, tanto é que o Lula disse que aquela manifestação, aquele comício foi mal convocado. E o último que eu me lembro, pode ser que você se lembre de outro, né? Foi aquela manifestação espontânea, mas não foi convocada pelo governo federal. Qual foi essa manifestação? Quando a Uni foi fazer aquela passação de pano no Banco Central, que era ali comandado por Bancos Neto. A Uni foi lá e fez limpou o chão, simbolizando ali, né, uma limpeza em relação ao que o Campos Neto está fazendo. É interessantíssimo, porque Galípolo, indicado do Lula, sentou na mesa, assim, mal apertada com o Lula assim, Galípolo ali, indicado por Lula, e a Uni não vai lá fazer mais nada. Não tá sujo mais não, Uni. Agora limpou? Tá bom do jeito que tá? Tá, é a pergunta que fica pra Uni, né? Mas há uma explicação para isso. Imagina se o Lula faz uma convocação e aparece 5 mil pessoas por ali. Lula ia perder completamente o governo que já está praticamente perdido. E por isso que eu digo que, do ponto de vista da polarização, essas reiteradas manifestações que o Bolsonaro tem convocado dão certo, não só dão certo, dão prova, dão mostra e dão certeza às pesquisas que a direita bolsonarista, e mais especificamente, tem dentro das pesquisas de intenção de voto, tem chamado muito mais a atenção das pessoas, do eleitorado, do que o entorno do Lula, que não existe praticamente. O entorno do Lula é o Lula, como sempre, na verdade. Haddad aparece lá embaixo nas pesquisas, e só o Haddad entra no páreo mais associado a Lula nas pesquisas. O que a gente está vendo é mais do que uma disputa de narrativas, quando a gente fala se flopou, se foi... É uma disputa sobre quem representa o sentimento popular. E quando a gente vai nessa tônica, a gente vê que o que o Bolsonaro está construindo é muito mais alinhado com a população do que o Lula. O Lula está colocando pessoas centrais para governar ali, junto com ele, dentro dos movimentos populares. Pode ser que esteja, mas o Lula está obrigando, o Lula está colocando essas pessoas reféns do que ele está desenvolvendo em termos de política institucional, mais precisamente de política econômica, que é fazendo exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro faria. E aí, como é que essas pessoas que estão dentro dali da população, dentro dos movimentos, elas vão explicar para a base? Ó, Bolsonaro faria a mesma coisa? Faria, mas vocês têm mesmo assim que apoiar o Lula. É óbvio. E aí, então fica o desafio para o entorno do Lula. Convoca uma manifestação. Vê se você vai conseguir convocar uma manifestação maior do que a bolsonarista. Não estou falando de 300 mil, não. Eu estou falando desse último número, que foi a convocação bolsonarista. Eu quero ver se o governo federal dá conta de fazer isso. Com a máquina na mão, gente. Com a máquina na mão. Você pode gostar, você pode odiar o Bolsonaro. Mas quem está conseguindo colocar o povo na rua é o Bolsonaro. O Bolsonaro não gosta do Lula. Mas eu não posso ser negacionista. Quem está conseguindo colocar o povo na rua é o Bolsonaro. Aí eu pergunto, o Lula não tem motivo para colocar o povo na rua? Não. Não, as pautas do Congresso são todas favoráveis ao Lula. O Lula está conseguindo aprovar tudo que manda para o Congresso Nacional. Cadê o Lula para falar da Previdência Social, da quadrilha que se formou na Previdência Social e como é que vai ser a restituição dos idosos? Cadê o Lula para chamar apoio às pautas que são sensíveis para a população brasileira no Congresso Nacional? Pautas boas para a população brasileira e que não são contempladas. Cadê o Lula para chamar a população em rede nacional para isso?
Agora, para anunciar pacote que nunca vai existir, ele chama aí a televisão para falar sobre isso. Porque ele agora só consegue fazer as coisas por televisão, por redes sociais ou inteligência artificial. Lula está perdendo a rua e isso vai ser significativo para 2026. A polarização já não basta para o Lula fazer o voto útil dele. Agora, quem for o candidato de 2026 vai ter muito trabalho, porque vai precisar ser muito bom de comunicação, frente ao que o bolsonarismo está conseguindo fazer até o momento. E repito, pode não ter comparecido o número esperado pelos bolsonaristas? Pode. Mas o número de comparecimento em termos de polarização, o Bolsonaro ganha de lavada do Lula. Cadê o Lula convocando as ruas para defender o seu próprio governo? A gente não está vendo isso mais. É isso que a gente tinha para conversar com vocês. Ficamos para o próximo vídeo. Até mais.